Como se proteger contra a inflação? Como ter uma carteira antifrágil que não vai te deixar na mão em momentos de crise como esse? Meu nome é Guilherme Córdova, eu sou consultor de um dos maiores bancos aqui no Canadá. E se você gosta desse conteúdo do mercado financeiro e da Bolsa de Valores, já me segue aqui, se inscreve no canal e também dá um like no vídeo que ajuda no nosso crescimento e também ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para você e vai entregar mais desse conteúdo. E sem mais delongas, editora, solta a vinheta. Agora, galera, para a gente falar um pouquinho sobre como se proteger contra a inflação, a gente tem que entender o que é a inflação de fato, como que ela atua na sua vida e como que ela é criada. A inflação, ela geralmente é referida ao aumento contínuo dos preços dos produtos, do café, do arroz, do feijão, do computador, da câmera, do seu celular, qualquer coisa. Esse aumento contínuo é chamado de inflação. Agora, por que a inflação ela é gerada? A inflação é gerada por oferta e procura. Como todo ativo, na verdade, ele aumenta e desce baseado na oferta e na procura. Se você tem um celular que ele é pouco demandado, muito provavelmente o preço dele vai cair. E se você tem um celular que ele é muito demandado e a oferta é baixa, muito provavelmente você vai ver o preço desse celular aqui subir muito. Por quê? Tem pouco celular disponível no mercado, mas ainda assim tem muita demanda, muita procura por isso, né? As pessoas querem demais. Então, ocorre aí um aumento de preço. Vou trazer um exemplo prático para vocês. Mineração de Bitcoin. A placa de vídeo feita pela NVIDIA é uma das melhores placas para fazer a mineração do Bitcoin, pelo custo-benefício. Ela custava mais ou menos uns 350, 370 dólares. Há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás. Com essa alta do Bitcoin, toda essa mineração, esse hype aí que aconteceu com o Bitcoin, adivinha só o que aconteceu com as placas de vídeo da NVIDIA? Subiram. E subiram por 100 dólares, né? Então teve uma galopada aí muito grande no preço. E se eu não me engano, acabaram de fazer um reajuste, inclusive, aumentando mais 50 dólares aí na placa de vídeo. Por que isso acontece? Oferta e demanda. E, obviamente, outro fator que pode influenciar no aumento do produto é o custo da criação daquele produto. Se um produto, como a gasolina, por exemplo, ela é feita pelo óleo, pelo petróleo, certo? Então, se o petróleo fica mais caro, o que vai acontecer com a gasolina? Ela vai ficar mais cara. E todos os produtos que são derivados daquela commodity que ela aumentou, obviamente o produto também vai aumentar, gerando aí, então, uma inflação. E é muito o que aconteceu no Brasil, inclusive, né? Tivemos aí uma alta absurda das commodities, né? Minério de ferro, óleo, trigo, arroz, feijão, tudo. E aí, o que acontece? Isso é repassado para o consumidor, porque as empresas não conseguem tomar esse custo e manter o mesmo preço, porque ele está comprando de outro fornecedor. Só que ele está comprando mais caro, ele está comprando a dólar. O dólar aumentou e o preço da commodity também aumentou. Ele não pode tomar esse custo, senão ele ia perder a margem, ou ele até ia dar prejuízo. E ele tem que passar para quem? Para o consumidor. É quando o preço do produto, né, do café, do arroz, sobe. O arroz, diga-se de passagem, subiu em mais de 60%. Essa é a inflação, exatamente o que estamos falando agora. Espero que tenha ficado um pouquinho claro sobre o que é a inflação e como que ela pode afetar a sua vida. Outra forma de inflação é quando a gente tem uma criação de moedas, né? Uma oferta muito grande de moedas. O que aconteceu na maioria dos países recentemente, em 2020, 2021? Os Estados Unidos, por exemplo, não para de imprimir moeda e dá para a população, né? Eles literalmente criam dinheiro do nada. Foi criado mais de 80% dos dólares nos Estados Unidos entre 2020 e 2021. De novo, a gente volta para aquela máxima. Maior oferta, a demanda é a mesma. Então, o que acontece? O preço dela cai, o valor dela cai. Inflação é gerada, porque você não tem mais... existia mais ou menos nos Estados Unidos 3 a 4 trilhões de dólares aí no mercado, né, americano. E foi criado aí, se eu não me engano, foi mais de 6 trilhões, 7 trilhões de dólares jogado na mão das pessoas. E o que isso acontece? Liquidez em excesso no mercado. Eu vou até pedir para a editora aqui soltar algumas notícias de inflação nos Estados Unidos. Tá uma loucura. Comida, gasolina, energia, tudo está subindo abruptamente. Tá ridículo, tá bizarro. Por quê?
liquidez demais, as pessoas compram demais. Quando tem muita procura por aquele produto, o custo do produtor, ele sobe. Então ele tem que repassar isso para a pessoa, né? Então o preço vai subir. Então essa liquidez demais no mercado também acontece com que gere inflação também, beleza? E obviamente, quando isso acontece, a gente tem uma liquidez em excesso na bolsa de valores, né? Que aí é por isso que você já deve ter ouvido aí provavelmente, né? Ah, tem uma crise, não tem crise, estamos na máxima, não estamos na máxima, né? Inflação e tudo mais. Acho que a gente abordou aqui boa parte do que é inflação. Dei uma aula para vocês aqui sobre o que é inflação e como que ela é gerada, beleza? Então, vamos compartilhar aqui agora com vocês os ativos que vão como uma forma de proteção para a inflação, que são aí deflacionários de certa forma, que vai te proteger. E cara, uma das formas mais comuns de se proteger desde os primórdios do mercado financeiro é obviamente tendo ouro. Ouro é uma excelente forma de se proteger contra a inflação e já foi provado ano após ano que tem uma correlação negativa com a bolsa de valores, com a inflação, tá certo? Então, normalmente, quando a bolsa de valores está subindo muito, a inflação está controlada, né, ou está descendo, você vai ver o ouro caindo também. Se a inflação está subindo, você vai ver provavelmente o ouro subindo também. E o ouro é um metal precioso visto por muitas pessoas como algo valiosíssimo, né? Temos aí pessoas como o próprio Ray Dalio, por exemplo, que adora investir em ouro, por exemplo. Ele tem boa parte do patrimônio dele em ouro, beleza? E é uma forma muito simples de se proteger, né? O ouro ele tem se mostrado que ele vai contra a inflação, né? Então, se a inflação ela está subindo, o ouro vai subir também, ele vai valorizar. E quando geralmente a inflação está subindo muito, as ações elas tendem a cair, elas não tendem a subir também. Por quê? Porque o fluxo de caixa futuro dessa empresa ela vai cair, ela é reduzida, né? Porque a gente está falando de inflação hoje, mas a gente está falando do lucro futuro da empresa. Se você tem uma inflação de 5% hoje, 5% no ano que vem, 5% no outro, entendeu? Olha o tanto de inflação que vem acarretando ao longo dos anos para você projetar um fluxo de caixa da empresa daqui a 5 anos. Você tem que descontar toda essa inflação, entendeu? Então, quanto mais inflação, menos a empresa vai fazer lá na frente. Então, tem que ser descontado, beleza? Então, quando isso acontece, o ouro ele tende a subir, tá? Ele tende a valorizar. Então, o ouro é uma excelente forma de proteção contra a inflação. Outra forma de se proteger contra a inflação também, você deve ter falado aí já, obviamente, sobre o Bitcoin, né? Ou as criptomoedas. Elas são moedas que, diferentemente das moedas tradicionais, né, que a gente vê aí o dólar, o real e tudo mais, ela não pode ser impressa, né? Não tem como você criar mais bitcoins, né? Você tem uma limitação, né, de oferta no mercado, tá certo? Então não tem como a partir daí você criar. Então tem um viés deflacionário. Por quê? De novo, a gente tem o viés da oferta e demanda. Por enquanto, o Bitcoin, o valor dele ele é muito atrelado justamente à oferta e à demanda, né? Sobre quem está a fim de pagar mais. E é simplesmente isso, beleza? Mas, de forma teórica, o Bitcoin ele não tem como criar mais moedas, tá certo? Então, o valor ele é totalmente dado por nós, né? Os consumidores. Então, as pessoas aí com medo de muita inflação na sua moeda, no dólar, no real, elas vão e correm e jogam tudo para as criptomoedas, beleza? Não estou recomendando você fazer isso, mas é algo que eu vejo recorrentemente as pessoas fazer e eu vejo isso no banco lá todo dia. Outra forma de se proteger contra a inflação são os imóveis. E nós temos aí no Brasil, temos os FIIs e temos também nos Estados Unidos, aqui no Canadá, temos os REITs, né, que é os Real Estate Trust Investments. O que eles são? Eles investem basicamente em ativos imóveis, tá? Então, eles investem em prédios, lajes, logísticas, beleza? Cinemas, hotéis, tudo que é essas coisas aí, eles vão investir nesse tipo de ativo, beleza? E como vocês muito bem sabem, geralmente os imóveis eles têm uma proteção bem interessante contra a inflação. Por quê? Cada vez mais a população está crescendo, a escassez de terra está aumentando, beleza? Então, a terra ela vai se valorizando. Então, daqui a 20, 30 anos, você tem um pedaço de terra, você vai ser rei. 30, 40, 50 anos, imagina aí, né? As cidades vão estar super lotadas, super saturadas e teremos aí, então, obviamente, uma superlotação, né? Então, os imóveis, eles são uma excelente forma de se proteger e muito também porque eles são corrigidos por contrato na inflação. Então, muitos desses contratos nos FIIs e nos REITs, eles são protegidos, eles são corrigidos pela inflação, tá certo? Então, muitas das vezes,
você vai ver os FIIs e os REITs, eles talvez não tenham, principalmente os FIIs, eles não tenham aí uma volatilidade tão grande, né? Eles não tenham aí um crescimento, uma porrada para cima, nem para baixo também, como as ações. Por quê? Porque já tem essa previsibilidade, né? Tem os aluguéis, tem essa previsibilidade de receita, né? Baseado aí na inflação, corrigido pelo IPCA ou IGPM. Então, fica muito mais fácil. E obviamente que a gente também tem o Tesouro Direto, IPCA mais 35, mais 45, mais 55, que é justamente o IPCA, que é a inflação, mais um prêmio. Então, obviamente, o seu dinheiro já vai estar sendo reajustado baseado na inflação. Você vai estar sempre acima da inflação, beleza? Então é uma forma super simples e segura de investir batendo a inflação, né? Pelo prêmio ali. Se você tem o IPCA de 2055, que é o mais conservador hoje, mais alguma coisa, mais 2,5, você vai estar 2,5 acima da inflação, não importa o que você faça. E isso é muito bom, né? Porque você já vai estar sendo corrigido pela inflação. Um exemplo prático aí, para você entender um pouquinho mais sobre a inflação, é a Taesa. A Taesa, ela tem boa parte dos seus contratos, né, corrigidos pelo IGPM. E é muito por isso que você deve ter visto aí no último ano essa porrada da Taesa na cotação dela e nos dividendos também. Porque boa parte dos contratos dela foi corrigido pelo IGPM, tá certo? Então a Taesa também é uma boa forma de se proteger contra a inflação. E, obviamente, empresas do setor perene, que elétricas, né? A gente está falando aí de Engie, Energias do Brasil, Equatorial, beleza? O setor bancário é muito interessante, né? Temos aí o Itaú, temos o Bradesco, beleza? Tem o Santander também. Setor de saneamento básico, né? Temos a Sanepar também. São empresas que normalmente são muito bem corrigidas pela inflação, tá certo? É um setor perene, todo mundo precisa, então é muito bom, beleza? E galera, eu vou mostrar uma carteira teórica para vocês aqui de como funcionaria uma carteira com essa proteção, para você ter aí bem distribuidinho, tá? O que eu vou mostrar aqui agora, na verdade você nunca deve ter nem visto aí, nem no YouTube, nem no Instagram, ninguém deve ter te mostrado isso, porque a maioria de fato não quer te ajudar. Então eu vou trazer aqui de forma prática como que eu posso te ajudar, beleza? De forma bem simples, que vai te fazer ter um portfólio muito top, melhor do que muita gente aí, melhor do que muito guru do mercado, eu te garanto. Então, muito provavelmente vocês estão vendo ou na tela inteira ou só em algum pedacinho aqui, mas vamos lá. Temos aí 30% em ações, né? Por que 30% em ações? Porque as ações, elas têm as possibilidades, a possibilidade de subir demais, né? Ela tem a possibilidade de valorização muito boa, é mais volátil, né? Então tem aí essa parte da valorização, tem aquele risco maior, né, do que o resto, beleza? Então as ações e as estoques ali, elas tomam 50% do seu portfólio. Então 30% Brasil e 20% os Estados Unidos, beleza? E já é uma boa forma de você diversificar seu dinheiro em dólar, beleza? Que é uma moeda muito mais forte que a brasileira, tá certo? Que vem subindo aí de forma bruta, né, nos últimos anos aí. E temos aí também no Brasil, 30% no Brasil, porque tem empresas muito boas no Brasil, beleza? Tem empresas ótimas no Brasil. Então não desperdice isso também. Tá certo? E temos aí, obviamente, outros 40% alocado em, né, basicamente, em setor de imóveis, né, em terras. Então a gente está falando de FIIs e REITs. 20% no Brasil, 20% aqui no mercado norte-americano. Beleza? E lembrando para vocês que os REITs não são fundos imobiliários. Os REITs são empresas. Fundos imobiliários são fundos. Eles não são empresas, eles são fundos. Então o viés deles é parecido porque investe no setor imobiliário, mas eles não são idênticos. E obviamente eu sei que para muita gente aí gosta de ter uma reserva de valor, né? Que aí seria um ouro, seria um tesouro IPCA, seria em Bitcoin. Você também pode colocar esses 10% em prata ou apenas em algo que é muito líquido, né? Para você ter ali como uma reserva de oportunidade. Apesar de eu não ser muito fã dessa palavra de reserva de oportunidade. Eu não sou muito fã dessa oportunidade, não acredito muito que tenha essas oportunidades no mercado. E você, investidor comum, acho difícil você vê-las e, de fato, conseguir tirar vantagem delas, beleza? Então eu gosto mais desse 10% de reserva de valor como algo mais como proteção, né, ao teu patrimônio, ao teu portfólio. E galera, obviamente, trazendo aqui para vocês, né, uma opinião pessoal aqui sobre os ativos, né? No Brasil temos empresas excelentes, beleza? Temos Hypera Pharma, tem aí Rede Douro, tem a Engie, Energias do Brasil,
Equatorial, beleza? Itaú, Itaúsa, tem muita empresa boa, tá? Que você pode investir no Brasil. Gosto demais de todas elas, não tem problema nenhum. Tem a Fleury também, tava esquecendo dela aqui, né? Nos Estados Unidos eu não preciso nem falar, né? A gente tem uma carambada de empresa aí, né? Salesforce, Checkpoint, Google, Apple, Amazon, Facebook, Visa, Mastercard, Sony, Nvidia, tudo que é empresa aí, Adobe, muita empresa top, né? Então eu recomendo demais vocês olharem também para os Estados Unidos, beleza? Não foquem só em Brasil, tá certo? Olhar nos Estados Unidos, investir nos Estados Unidos é uma excelente forma de você fazer isso também, de se proteger contra a inflação, porque, como eu falei anteriormente, as commodities elas são negociadas em dólar. Então, se o valor dela sobe, beleza, e você tem dólar, você vai estar protegido ali também. E galera, como eu me protegeria nesses cenários aí de crise bizarro? Cara, essa é a minha opinião pessoal, beleza? Que agora, não sigo essa aqui que eu mostrei pra vocês, beleza? Eu tenho 26 anos de idade, eu tenho mais uns 50 anos aí para investir, então eu tenho uma seguinte fórmula básica para mim tranquilo. Eu gosto de investir boa parte do meu patrimônio em empresas de crescimento. Eu diria ali que mais ou menos uns 50%, 60% está em empresas de crescimento. E depois aí eu tenho mais uns 20 a 30% em empresas de setor mais perenes, beleza? Eu tenho um banco e eu tenho um saneamento básico também aqui nos Estados Unidos, aqui no Canadá. E eu tenho uma leve porcentagem em Bitcoin, tá certo? Eu tenho XRP e eu também tenho Ethereum. Tenho as 3 criptomoedas aí, beleza? Eu diria que hoje não deve passar aí de uns 3, 4% do meu patrimônio. Mas de forma geral é basicamente isso que eu estou investindo. E no Brasil eu tenho aí elétrica, setor de saúde, tem um banco também, tem um holding, né? Que eu tenho a Itaúsa também, não deve ser novidade para ninguém. E são empresas que eu gosto demais, principalmente no Brasil, o setor elétrico. O setor elétrico e bancário do Brasil é um dos melhores setores do mundo. O setor elétrico do Brasil não tem empresas nos Estados Unidos que têm a mesma qualidade e a variedade de empresas boas que tem no Brasil. Cara, tem muita empresa elétrica boa no Brasil. É bizarro. Tem Taesa, Equatorial, Engie, Energias do Brasil. Cara, tem muita empresa top aí que, pô, nos Estados Unidos não tem essas empresas tão tops assim, com a qualidade tão boa, né? Elas já estão saturadas ou tem muita dívida, é cheio de rolo e eu acho muito interessante a gente focar bastante e separar o joio do trigo, né? No Brasil tem sim muita empresa boa. E galera, se você curtiu esse vídeo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e também dá aquele like marotão no vídeo, beleza? Que ajuda nós aí a crescer o canal aqui no YouTube, beleza? Então muito obrigado pela presença de vocês, valeu, um abraço e tchau!